Como eu faço para engordar o meu cavalo sem gastar muito? Muito bom, Guilherme. Sem gastar muito não vai ser possível, você vai ter que gastar alguma coisa. Mas eu acho que mais importante do quanto você vai gastar é o que você vai fazer para o seu cavalo engordar. Primeiro, todo cavalo tem o que a gente chama do score corporal. O que é o score corporal? É como está o estado geral do seu cavalo. Ele está muito gordo, ele está muito magro e cada indivíduo tem o seu score corporal. O cavalo muito magro é aquele que as costelas estão aparecendo, que as pontas de osso de bacia estão aparecendo, ele começa a entrar no estado, né, de magreza. Com a costela aparecendo, mas numa carne boa, a gente fala, por exemplo, você vai ver isso às vezes em cavalo de corrida, um pouquinho da costela aparecendo, não tem problema, você vai ver que ele está atlético para a função que ele desempenha. Os muito barrigudos, os muito gordos, aquela coisa que a barriga vai lá para baixo, esse está muito gordo. Se você tem um cavalo que você quer engordar, a sugestão é, comece pelo volumoso, pelo capim. Invista num feno de qualidade, se você não tiver capim bom. Feno de Tifton, feno de Coast Cross. Invista numa capineira desse mesmo capim. Capineira não quer dizer aquele só de corte, um piquete disso daí, para que o seu cavalo passe horas ali. E aí sim você pode ir para a ração. Muita gente acha que para engordar já tem que aumentar logo a ração e já ficar com ração 5, 6, 8 quilos de ração. Não precisa. Vai pelo volumoso, porque seu cavalo é um herbívoro, e depois vai para a ração. Eventualmente 1 quilo a mais você vai ter que subir, não tem problema, 2 quilos às vezes, não tem problema. Escolha a ração certa para o que o seu cavalo desempenha. Tem ração de manutenção, ração de cavalo atleta, ração de tudo quanto é jeito. Outra coisa importante, chame um veterinário, velho. Ele dá uma olhada para você. Quem sabe ele puxa um sangue para fazer um hemograma, para ver como é que está o estado geral. Um examezinho básico, uma consulta, ele vai lá, olha, puxa um sangue, faz um hemograma, volta, faz às vezes um tratamentinho rápido e teu cavalo vai ficar zerado, beleza? Tem um cavalo manga-larga marchador, ele tem uma mania de entrar em locais inadequados, ponto de ônibus, bares e etc. Imagina o que é o etc. do cara, irmão. Ao tentar tirá-lo daquela situação, ele faz graça e quer empinar. Queria tirar essa dúvida no Mensagem a Cavalo. Todo mundo deve estar rindo aí do cavalo do Matheus, que entra em bar, não sei o que, o Matheus deve ser pingaiada, todo mundo deve estar falando essas coisas aí. Só que existe uma coisa muito séria que é o cavalo se habituar a certos lugares, e por acaso dele é um ponto de ônibus e um bar, e ali ele leva a pessoa e ali ele não consegue sair mesmo. São hábitos que os cavalos desenvolvem. Quando o seu cavalo desenvolve um hábito, você tem que mudar o hábito, trocar o hábito. E às vezes isso dá trabalho. Qual é a dica, Matheus? Não monte no seu cavalo perto desses lugares. Muitas vezes o cavalo tende a encontrar cenários e ali é como porteira. O cavalo sabe que ali é porteira, mas ele não sabe abrir a porteira, ele não sabe. Ele tende a encontrar esses cenários e ali ele sabe que ele descansa. Saia tranquilo, vá para longe e monte. Vou parar no próximo bar, eu vou encontrar uma outra situação que eu queira parar. Se está lá longe o lugar, 100 metros, 200 metros, 300 metros, desça aqui e chegue puxando, tá? Outra coisa, se o seu cavalo começa a te arrastar pro lugar, você está montado e de repente ele viu o bar, e está te levando pro bar. Flexiona, gira, gira e sai para o outro lado. O que é flexionar? Você não precisa ter a técnica, super técnica da flexão. Pegue uma rédea só, faça ele olhar para o outro lado. Ah, mas ele vai andando de lado. Pare ele. Pare ele. Peça para alguém te puxar. Você tá louco, uma vergonha alguém me puxar. Não é vergonha. Pense no seu cavalo. Pense em você. Minha égua da raça quarto de milha está com várias rugas na tábua do pescoço, como se fossem alguns carrapatos. O que posso fazer para melhorar isso? Porque prejudica um pouco a beleza da pelagem. Jane, é o seguinte, primeira coisa, se sua égua mora a pasto ou na cocheira, muda um pouco o cenário. Se ela mora na cocheira e você coloca uma capa, às vezes com ela suada, com ela molhada e tal, isso pode causar uma dermatitezinha. Se ela mora solta no tempo, sol, chuva, calor, frio nem tanto aí na tua região, mas as variações climáticas também podem causar isso e as dermatites podem evoluir às vezes e podem abrir porta até para carrapato e tal. Pode ser o carrapato? Pode ser o carrapato. Então o que eu indico? Chame um médico veterinário, peça para ele olhar, ele vai passar uma receita básica para você, que não é cara, é tranquilo de fazer. Às vezes para pulverizar, às vezes um remedinho tópico ali,
às vezes uma adequação de manejo, coisa simples. O que eu acho que você não pode fazer? Você não deve ir numa casa agropecuária, por exemplo, ir lá e comprar direto um produto para depois ler a bula e passar. Por quê? Porque às vezes um produto pode atender 3, 4 problemas que você tem e não que você que você está com o seu cavalo com o problema ali, e às vezes aquele produto não vai atingir aquilo. E a terceira coisa importante, escovação. O cavalo tem que ser escovado todo dia, ou o máximo de dias, de vezes possível que você consiga numa semana. Não sei qual é a sua rotina aí com o seu cavalo, mas muitos cavalos desenvolvem essa coisinha de perder pelo, essa coisinha de carrapato, né? Porque você não está escovando. Porque a escovação não é só o lance da escovação, é você estar olhando de perto o seu cavalo também. Então, escova nessa sua égua que você vai ver que vai melhorar bastante. E, se você tem mais cavalos com isso, evite usar a mesma escova em todo mundo. Né? Às vezes você tem um cavalo que não tem isso e tua égua tem isso, separe uma escova só para ela, para você não passar para os outros cavalos, às vezes alguma coisa que pode ser transmissível. Vou comprar um cavalo, mas não sei se compro égua ou garanhão. O que eu acho? Quero um para modalidade 3 tambores. Ana Luísa, minha sugestão para você, ou égua ou cavalo castrado. Por quê? Porque o garanhão, ainda mais se você quer começar agora e tá indo atrás de um cavalo para você, o garanhão ele tem comportamento de garanhão, ele tem instinto de garanhão. E o garanhão, se a gente for pensar bem, se ele tem uma vida reprodutiva legal, ativa, onde ele vai cobrir bastante éguas, é um cavalo importante, de uma campanha importante e tal, beleza. Mas grande parte dos garanhões não tem essa rotina, e principalmente os garanhões que estão competindo para fazer campanha reprodutiva também. Então, se você quer um cavalo para você curtir, para ir para as provas, para colocar no caminhão com um monte de cavalo junto, para os teus amigos, para uma cavalgada, para viajar, enfim, para você não ter trabalho, ou é o castrado ou é a égua. Tanto faz, sendo que a vantagem da égua é que se um dia você quiser um filho, um potro, você tem a égua para escolher um garanhão dentre das centenas de garanhões que tem por aí, para você cobrir a sua égua e aí tirar um potro. Então, a sugestão que eu sempre dou, só tenha um garanhão se você for fazer campanha reprodutiva, se ele for cobrir égua, se ele for ser um cara que vai fazer reprodução. Se não, não tenha garanhão, prefira o castrado ou a égua, beleza? Queria saber se é preciso colocar ferradura no cavalo. No caso do meu, né, do dele, ele não anda em asfalto. Então vamos lá, Vinícius, você não precisa, mas ao mesmo tempo, dependendo do que você faz, precisa. Um cavalo que trabalha numa fazenda, no campo, só em areia, em pasto e tal, ele teoricamente ele não precisa de ferradura, tá? Aí você pode falar assim para mim, porque a ferradura não está relacionada só ao asfalto, não tem nada a ver. Lógico, cavalos que vão para o asfalto, esses precisam de ferradura porque o asfalto vai trabalhando como uma lixa na sola do casco e vai comendo o casco. Agora, muitos cavalos, por exemplo, que moram em hípicas ou em ranchos, também não vão para o asfalto e usam ferradura. Um cavalo de esporte qualquer, aqui na Universidade do Cavalo, você está vendo atrás de mim aqui, é o máximo de concreto, de asfalto que nós temos. Saiu daqui, terra, vai lá para a pista é terra, vai para o campo ali é grama, não tem asfalto. E os cavalos são ferrados. Por quê? Porque a ferradura ajuda em várias outras coisinhas. Primeiro, a ferradura ajuda, depois que você fez um casqueamento bom, a preservar aquele casco, né, no formato, evita às vezes até rachadura. Segundo, a ferradura ajuda como um grip que a gente fala. Na hora do cavalo fazer uma curva, na hora do cavalo, muita gente acha que a ferradura escorrega mais. Não, a ferradura ajuda a segurar um pouquinho mais até. Em casos de grama muito seca, tal, até escorregam. Mas ela ajuda a proteger esse casco, ela dá mais firmeza para o casco na hora de um galope, na hora de uma curva mais fechada e assim vai. E aí você tem as ferraduras especiais, que se o seu cavalo precisa de uma ferradura especial, você vai ter que chamar um ferrador tal para fazer isso de um cara que conheça disso. Independente disso, cavalos de fazenda a gente vê que não precisam usar ferradura, trabalham numa intensidade mais baixa, mais tranquilo. Cavalos de esporte, esses precisam de ferradura mesmo não indo para o asfalto. E os cavalos de cavalgada, esses sim vão precisar de ferradura sempre, tá?
Importante, contrate, chame um ferrador de qualidade. Eu tenho um potro árabe e gostaria de saber o que é melhor, domar para sela ou para charrete? E qual a idade que ele deixa de ser potro? Johnny, domar para sela ou para charrete, tanto faz, depende do que você quer fazer com o seu cavalo e você pode até domar para os dois. Importante aí, qual é a dica? Tem que ser uma doma que não seja violenta, que não seja bruta, que não seja que o cavalo sofra na doma, mas sim que o cavalo evolua aprendendo na doma. Cavalos, eu conheço um monte de cavalo que é de sela e que é de charrete e que vão super bem. Você tem que lembrar que tem um período aí que ele vai ser cavalo novo e que tanto na sela como na charrete ele vai te dar um trabalhinho e tal. Mande para profissionais que tem uma ideia legal sobre isso que vai dar tudo certo para você. Qual é a idade que o cavalo, o potro deixa de ser potro e começa a virar cavalo adulto? Vamos imaginar as fases do cavalo. Do 0 aos 2 ou 3 anos, depende da raça. Ele é potrinho novo, tal, tá ali no pé da mãe, tal, depois desmamou, tá com o grupo dele. Vamos dizer que 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, vamos para doma. Doma, você tem ali dos 3, 4, por volta de até em algumas raças 5, considerado não na doma, mas considerado um cavalo nesse período de transição. Dos 4, 5 em diante até os 10 anos é o cavalo jovem que a gente chama. O cavalo que está como o adolescente, né, no ser humano, como o adolescente que está aprendendo a fazer as coisas ainda. E dos 10, 11 em diante, o cavalo firme, em termos de maturidade. Então, quando que a gente considera um cavalo deixando de ser potro para ser um cavalo adulto? Podemos colocar isso a partir dos 5, em termos de maturidade, que é quando ele começa a firmar no trabalho e ele vai embora. Mas essa fase dos 5 aos 10 ainda é uma fase de muita argumentação, é como um moleque de 17 anos, 16 anos, é difícil. Isso no cavalo é 5, 6, 7 anos, e para depois ele firmar e virar cavalo adulto como tal, em termos de maturidade. Mas potro ele deixa de ser a partir dos 4, 5 anos. Qual a diferença entre os cavalos western e os cavalos clássicos? Me disseram que a diferença é que os cavalos western são mais brutos e rápidos e os clássicos são mais espertos e andam suavemente, são mais delicados. Mas não sei se isso é verdade ou se isso é mentira, tal. Vamos lá. Cavalo é cavalo. Não tem western, o cavalo não nasce falando assim, você western, ou o outro não nasce falando você clássico, não. Antes dele ser clássico ou western, a gente tem que entender uma coisa assim, existe a equitação clássica, existe a equitação western. São as duas vertentes da equitação. E a terceira, que é a equitação de trabalho, que ela se mistura um pouco, não a modalidade, mas o tipo da equitação. O cavalo de equitação clássica tem um perfil, o cavalo de equitação western tem um perfil, o cavalo de equitação de trabalho tem outro perfil. Perfil o quê? Nós temos que entender um pouquinho o perfil histórico de trabalho dessas disciplinas e dessas categorias. O cavalo western é um cavalo que vem do serviço de fazenda, o cavalo de rancho, o cavalo que tem uma tranquilidade para trabalhar porque não pode se desgastar, o cavalo que tem uma montada sem contato na boca, porque é o dia inteiro trabalhando, às vezes andando por, às vezes deserto, às vezes coisas que levam longa duração e intensidade baixa. Ao mesmo tempo, quando precisa trabalhar, ele tem que ir daqui para lá e já laçar. Por isso que o cavalo de equitação western tem uma perna de freio maior, mas o contato não existe, ou não deve existir. O cavalo de equitação clássica é o cavalo de esporte, mas não que o western não faça esporte. É um cavalo onde a característica da montada é, por exemplo, a caça-raposa. É, por exemplo, o salto, o adestramento. É uma equitação de mais contato na boca e uma equitação onde as embocaduras tendem a ser mais leves. Por quê? Porque você tem mais contato. E a equitação de trabalho mistura um pouco das duas, porque ela usa indumentárias gerais maiores e tem um pouquinho de contato. Você pode transitar por esses mundos e você vai ver que o objetivo final, tanto do cavalo de equitação clássica como de equitação western, é o mesmo. Se você tem dúvida, www.universidadedocavalo.com.br.